Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui hoje para a lição 9 da EBD, a visão do vale de ossos secos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa trazer a nós neste momento, Pai, um entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. O entendimento da Tua palavra, Pai. Que nós possamos nesse dia, Pai, aprender mais de Ti, Pai. Pai, eu te agradeço pela vida do meu irmão que está do outro lado vendo essa mensagem e que o Senhor me deu a oportunidade de trazê-la, Pai. Pai, nós te louvamos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A nossa lição hoje, a visão do vale de ossos secos. Na semana passada, o pastor Luiz Margarida trouxe a mensagem na lição 8, com o título Mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Uma aula excepcional que eu aconselho que você veja depois. Eu vou estar deixando o card aqui e também temos a playlist com todas as aulas desse trimestre, ao qual nós estamos falando de Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Tem sido aulas, excepcionais, muito boas mesmo, uma melhor do que a outra. Vamos dar então continuidade à nossa aula. Essa lição ela traz como texto áureo Ezequiel 37, versículo 3, que diz assim: E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Eu vou estar mostrando aos irmãos agora um trecho de um vídeo que desenha bem essa parte da visão do Vale de Ossos Secos. E aconselho aos irmãos também que eu vou deixar na descrição desse vídeo os 2 vídeos completos que fala a respeito de todo o livro de Ezequiel. Ele vem desenhar todo o livro de Ezequiel. Vamos aos vídeos? Na próxima visão estranha, Ezequiel vê um enorme vale cheio de ossos e esqueletos humanos e secos. E Deus diz a ele que é uma imagem, uma metáfora do estado espiritual de Israel. Assim, a sua rebelião contra Deus resultou no exílio e na morte literal de muitas pessoas. Mas também foi uma morte metafórica do seu relacionamento com a aliança. E Deus diz a Israel que o seu espírito está vindo para trazer o seu povo de volta à vida. E assim, esse vento vem e levanta todos os ossos e os enche de respiração e vida. E então a pele cresce sobre os ossos e de repente Ezequiel vê todos esses novos humanos em pé na frente dele. Essa visão relembra a história da criação de seres humanos em Gênesis capítulo 2, onde Deus fez os seres humanos a partir do pó e fôlego de vida. E assim, Israel e toda a humanidade se rebelaram, resultando em morte. A única esperança é que Deus realize um novo ato de criação e crie novamente os humanos de tal maneira que eles possam verdadeiramente viver em um relacionamento de amor com Deus e uns com os outros. Amém, meus irmãos? Como é lindo, né? O vídeo desenha bem essa passagem do Vale de Ossos Secos e é uma passagem assim que eu admiro muito. Muito interessante mesmo. A lição ela traz como uma verdade prática: a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Essa lição ela tem como objetivo explicar o plano divino que inclui a restauração. Também ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos. E por fim, mostrar os resultados dessa restauração divina. O texto bíblico, o texto de referência, encontra-se em Ezequiel 37, o versículo 1, 2, 4, 5 e o versículo 10. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé,
um exército grande em extremo. Essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante o seu propósito de ter um povo que vive de acordo com a sua palavra, para testemunho de todas as nações e a glória do seu nome. Como ponto de partida, nós temos visto que o plano de Deus sempre incluiu a restauração do homem. Desde a sua queda, Deus sempre teve um plano dessa restauração. E o plano divino, ele inclui a restauração. Esse é o tema do nosso tópico 1. Ezequiel 37 provavelmente é o capítulo mais lido e usado em pregações de todos os 48 capítulos do livro de Ezequiel. Ele traz muita partes para pregar, muitas palavras vêm dele, mas desde o início da história da humanidade e a relação com Deus, ela é meio que assim: o pecado vem sobre o homem peca, Deus manda um juízo, mas mesmo que Deus manda o juízo, Ele levanta alguém para trazer um chamamento ao arrependimento e então a promessa da restauração do homem. Nós vamos ver durante toda essa lição que Deus sempre trabalha para a restauração do homem. No tópico 1.1, ao qual nós estamos trabalhando, que é o plano de Deus, ele inclui essa restauração, nós vamos trabalhar as ações divinas da restauração. Deus, ele anuncia o seu propósito de restaurar o seu povo, mesmo descontente com os pecados dos mesmos e com todas as consequências destes pecados. Os pecados do povo de Israel levou aquela nação a ser subjugada por outra nação, ou seja, aquele povo foi levado em exílio para uma nação que não temia a Deus, um povo que não estava diante daquilo que Deus tinha para o seu próprio povo. Em Ezequiel 11, no versículo 16 ao 20, nós temos uma promessa que Deus tem ao seu povo, que diz assim: portanto, diga assim: assim diz o Senhor Deus, embora que eu tenha expulsado para o meio das nações, e embora que eu tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Por isso, diga, assim diz o Senhor: os recolhereis da terra por onde foram espalhados, e lhe dareis a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhe darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus sempre tem a vontade, um plano divino na restauração do homem. Ele ainda fala aqui que a nação de Israel vai ser espalhada, ela vai ser levada por outra nação, mas por um pouco de tempo. E que nesse pouco de tempo ele seria o santuário para essa nação. Os capítulos 33 ao 39 de Ezequiel, ele é conhecido por alguns comentaristas como os capítulos de profecias de restauração ou a esperança de uma restauração. Através da visão de vale de ossos secos, Deus revela a Ezequiel como estava a situação espiritual do seu povo, daquela nação de Israel. Esse é o ponto 1.2, ao qual nós estamos tratando agora, uma visão da situação espiritual. Aquele povo de Israel ao qual tinha pecado, estava vivendo em pecado e desagradava a Deus, era como aquela visão que Ezequiel teve, aquele monte de osso seco, aquele monte de pessoas jogada ao léu ali, depois de uma batalha, e ali não tinha mais nada, não tinha mais vida. Ou seja, a nação de Israel estava completamente morta espiritualmente. E muitas das vezes nós podemos estar assim, distante de Deus, porque o distanciamento de Deus nos leva a ser como aquele vale de ossos secos. Mas não temos preocupações, não tenhamos medo, porque Deus tem um plano de nos restaurar. Deus tem um plano de nos levar a viver uma vida com Ele.
No Antigo Oriente, os cadáveres, quando eram deixados naquele chão de batalha, eles eram condenados como amaldiçoados. Eles não mereciam sepultamento. E Deus mostra então a Ezequiel que aquela nação ela estava assim morta, amaldiçoada, ela estava vivendo aquilo que Deus não tinha para ela. Não era aquilo que Deus queria para a nação de Israel. Mas através dos atos de pecados deles, eles estavam mortos em seus delitos e pecados. E essa é uma cena muito comum naquela época que Ezequiel vivia, porque as guerras eram bem ferozes. E nós mesmos, muitas das vezes, ao vermos um filme, ao vermos séries, nós temos visto essas batalhas. Não chega a vermos esse chão de batalha completo, mas nós podemos imaginar como deveria estar estranho, principalmente para um filho de sumo sacerdote, um sacerdote do Senhor, ao qual, naquela época, não podia tocar em mortos, porque senão ele também estaria amaldiçoado. Então Deus levou ele a um local onde ele estava se sentindo incomodado. Mas Deus tinha um plano para toda a nação e ele levantou Ezequiel para fazer essa ação, para fazer esse mover, para levar a palavra de Deus àqueles que estavam precisando. Desde o início, a Bíblia nos mostra a gravidade da situação humana quando afasta de Deus, como eu falei. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 29 a 24, nós temos a queda do homem. E vemos ali quão deplorável chega o homem quando se afasta de Deus. O homem que tinha tudo, tinha a árvore da vida, tinha do bem e do melhor, ele perdeu tudo. E o principal, ele se afastou de Deus. O pecado trouxe a ele um afastamento da presença de Deus, ao qual ele tinha todos os dias no final da tarde. E não só ali nós vemos no início da Bíblia, mas durante toda a Bíblia nós vemos esse afastamento de Deus trazendo consequências terríveis ao homem. Em Isaías 1, versículos 5 e 6, mostra a depravação do homem, como ele pode chegar. Em Apocalipse 3, 17, já ao final da Bíblia, nós temos uma mensagem à igreja de Laodiceia. Uma igreja que se dizia rica, cheia, abastada. Uma igreja que se achava muito. Mas, em contrapartida, uma avaliação divina, a avaliação de Deus, aos olhos de Deus, ela era uma igreja pobre, cega, nua. Uma igreja que estava completamente defasada pelos seus pecados. E Deus, como mostrou para Ezequiel no Vale de Ossos Secos, ele sempre tem um plano de ação para trazer a restauração do homem. E ele usa algumas pessoas para que essa mensagem possa chegar, ou seja, profetas, instrumentos de Deus, como eu estou sendo neste momento, mas como vários dos meus irmãos como você que está aí do meu lado, na frente, assistindo, também pode ser. Quando senta para conversar com alguém que está precisando. Temos vivido dias difíceis e é o momento que você senta, fala de Deus para uma pessoa, você tem sido um profeta, você tem sido um instrumento de Deus, você tem ajudado na restauração daquela vida. Deus, ele não quer somente salvar a humanidade, mas ele quer usar como instrumento para anunciar as boas novas. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10, Deus mostra que ele não quer somente salvar o homem, mas ele quer usar o homem como instrumento para anunciar as boas novas. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povos, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. E por que Deus quer nos usar? Por que Deus quer me usar, quer usar ao meu irmão? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, como diz em Romanos 10, no versículo 17. É necessário que nós falamos. É necessário que nós abrimos a nossa boca para falar de Deus, porque muitas pessoas estão
como aquelas ossos naquele vale, precisando de restauração. E eu e você somos o canal que Deus quer usar. Esse ato de fazer alguém ouvir a palavra produz a fé que justifica para a vida eterna. O plano de Deus, ele inclui não só a restauração do ser humano, mas também formar um povo para a sua glória. E assim nós finalizamos o tópico 1.3 do profeta, instrumento de Deus. E vamos caminhando para o item 2, que é um item muito lindo, que vem falar do poderio de Deus. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Ele é muito poderoso, porque para Deus nada é impossível. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Maria, uma simples mulher virgem, a qual Deus fez ela dar à luz ao seu próprio filho. Como eu posso falar que existe algo impossível para Deus? E nenhum dos seus planos podem ser frustrados, como está no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O poder de Deus pode fazer muito mais do que nós pensamos. E hoje talvez você pode me perguntar: há esperança? Sim, há esperança. Esse é o nosso tópico 2.1. Porque no tópico 1.2 e 1.3, Deus revela a Ezequiel o real estado espiritual do povo. Mas no versículo 3 de Ezequiel, ao qual nós lemos, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Este versículo, o autor Ezequiel, ele é indagado. E por muitas das vezes nós também somos indagados. Uma adversidade, uma doença, um momento, talvez vem, e a gente para e pensa: será que Deus é capaz? Vem aquela dúvida. Mas nós não podemos deixar que as situações vindouras, as situações presentes, as situações que vão além do nosso controle humano ou da nossa capacidade de compreensão, venha abafar a nossa fé no poder de Deus. Então, a nossa fé ela não pode ser abalada por situações assim. É fácil? Não, não é. Mas nós temos um Pai que nos leva a acreditar. E Deus mostra a Ezequiel que ele formará uma nação de um povo que não tinha força política. Um povo que estava preso, estava em outro lugar. Ele mostra para Ezequiel que ele vai formar uma religião pura de um povo sem moral. Um povo que vivia em pecado. Mas não por força de Ezequiel, não pela minha força, não pela força dos nossos pastores, mas pela força do próprio Deus, porque vem dele, é para ele. Como nós podemos ver em Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, que diz assim: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Eu aconselho os irmãos a lerem o capítulo 36, é belíssimo também, é o capítulo que antecede a visão do Vale de Ossos Secos, e por mais de uma vez, Deus fala a Ezequiel que ele está fazendo aquilo, que ele vai restaurar, não pelo homem, mas ele vai restaurar por ele, para engrandecer o nome dele e para que o seu povo seja levantado entre as nações. E o anúncio da palavra de Deus, como nós podemos ver em João 5:25, diz que os mortos viverão ao ouvirem a palavra do Filho de Deus. João capítulo 5, versículo 25. Diz assim: em verdade, em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Por isso é necessário que nós, como profetas do Senhor, falamos da palavra de Deus, que nós possamos pronunciar o Evangelho de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E Deus tem isso, os mortos viverão
ao ouvirem a palavra de Cristo Jesus, ao ouvir a palavra de Deus. E cabe a nós sermos esse instrumento de Deus. Hoje nós temos a mesma ordem que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 5. Diz assim: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, eu, sejamos sóbrios em todas as coisas, suportando as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Todos nós temos esse ministério de levar a palavra de Deus para que vidas sejam restauradas. Em Isaías 55, no capítulo 55, versículo 10 e 11, nós vemos o poder da palavra de Deus. Lá fala que o poder da palavra de Deus se compara à chuva. E hoje nós estamos aqui gravando e está uma chuva forte lá fora. E a chuva, ela tem um propósito. Ela desce do céu, ela rega a terra e ela volta para o céu. Mas ela não deixa a terra sem nada, porque ao regar a terra, ela faz sementes brotarem. E assim é a nossa palavra. Ela nunca é lançada vazia. Sempre ela vai fazer algo naquela terra, naqueles corações que estão precisando ser restaurados e fazer brotar aquela semente. Mas essa palavra tem um poder, não porque eu estou levando ela, porque você está levando ela. Mais uma vez, repito, essa palavra tem poder porque ela vem do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode dar o crescimento. Nós levamos a palavra e regamos, e Ele faz o crescimento. Entramos então no tópico 2.3, a ação do Espírito Santo. Neste capítulo 37, nós temos um estado desolado. Como eu mencionei lá atrás também, deve ser muito triste ver aquele vale de osso seco, tanta morte, aquele terreno árido, tantas pessoas que ali morreram, talvez sem conhecer Jesus. Mas também nós temos uma tremenda mudança a partir de uma ação conjunta da palavra de Deus com a ação do Espírito Santo. Ao lermos, nós vemos que a palavra de Deus foi anunciada. E a partir do momento que a palavra de Deus é anunciada, um vento do Espírito traz e só então começa a ressurgir. Dos ossos nascem tendões, músculos, a carne, a pele e vai formando o homem. E a Bíblia, nós temos outros momentos que nós vemos esse mover do Espírito Santo e a palavra pronunciada. Como nós vemos lá no início, em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a água. Ou seja, o Espírito de Deus já estava pairando sobre aquele caos, aquele momento de caos. Mas bastou a palavra ser pronunciada que tudo se fez. Quando Deus começa e Ele vem trazendo a palavra, haja luz, haja separação entre terras, haja isso, haja aquilo. O Espírito Santo tem a direção de trazer a vida, de trazer a criação. Então é necessário essa ação conjunta da palavra de Deus anunciada com a ação do Espírito Santo. O poder de Deus, sim, ele é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante o seu plano. Entramos então, meus irmãos, na reta final dessa lição, o tópico 3. E vamos ver agora que a restauração tem resultados. Porque a obra da restauração, ela inclui a vivificação para um novo viver. E você pode me perguntar, como assim? Como esse novo viver? Deus, ele não desistiu de ter um povo para o seu nome, seja judeu, seja gentil. Como nós podemos ver em Atos, capítulo 15, como os irmãos podem ver, eu gosto muito de leitura, gosto muito de sempre estar pegando essas referências que nos ajudam muito a entender. Atos, capítulo 15, versículo 14. Diz assim:
Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Então Deus, ele tem um plano de restaurar o homem, para fazer daquele homem o seu povo. Então você, meu irmão, somos um povo eleito, um povo do reino de Deus. Em Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte desse povo de Deus, mas é preciso algumas coisas para ser chamado povo de Deus. Ou seja, nós precisamos ter um viver como povo de Deus. Não basta eu falar que eu sou povo de Deus, nós temos que ter um viver como povo de Deus. Só assim nós poderemos ver resultados da restauração. E para viver como povo de Deus, nós temos que ser exclusivo. Deus, o Espírito Santo tem ciúmes, a Bíblia assim nos diz. E ele pede exclusividade. Ele pede exclusividade que nós sejamos um povo dele, somente dele. Não sujeitamos a outros ídolos, outros deuses, mas somente dele, escolhidos. E temos que ter comprometimento. Comprometimento com a palavra, com o ensino, com as nossas ações diárias dentro da igreja, auxiliando os nossos líderes, pastores. Eles precisam muito do nosso auxílio, auxiliando dentro da igreja. Essa aula só é possível porque nós estamos aqui hoje, 10h30 da noite, numa quarta-feira, depois do culto, gravando essa aula. Então nós temos um comprometimento com os irmãos de levar essa palavra. E eu agradeço muito ao departamento de mídia, que sempre está preparadíssimo para nos ajudar, nos auxiliar na liderança do nosso presbítero, Luiz Paulo. Não basta ser exclusivo e ter comprometimento, mas tem que ter um propósito. Irmãos, nós temos um propósito. E o propósito nosso é servir ao nosso Deus, é adorar, é buscar ser um povo dele. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o eterno amor de Deus pelo povo da sua aliança. E nós não precisamos, para ver o resultado da restauração, não só viver como um povo de Deus, mas também viver de acordo com a palavra de Deus. O povo de Deus sempre foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus. Desde quando o povo de Deus saiu do Egito, ao sair do Egito, Deus já mandou algumas coisas. Deus instituiu a Páscoa. Deus trouxe ao povo no deserto, quando Moisés subiu ao monte, 10 mandamentos. Então, Deus sempre trouxe a sua palavra para nós. E nós temos que cumpri-la para ver o resultado da restauração. Ezequiel anunciou ao povo, Ezequiel anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e zeloso em praticar os seus estatutos. Esse povo restaurado, ele é zeloso, ele vai praticar o estatuto, a palavra de Deus. Por isso, a restauração envolvia, como os irmãos podem ver, o grifo que eu deixei no slide, essa restauração, ela envolvia um novo coração. E, com isso, a habitação do Espírito Santo, como nós podemos ver, mais uma vez, em Ezequiel 36, no versículo 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Então, viver de acordo com o estatuto e os juízos de Deus só é possível mediante a implantação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E essa implantação do Espírito Santo de Deus dentro de nós só é possível quando há restauração desse coração duro que nós temos para um coração de carne, ao qual Deus nos dá. Aprendemos então que nós temos que viver como um povo de Deus. Temos que ter um viver de acordo com a palavra. E precisamos também ter um viver para a glória de Deus. Esses são os resultados que nós temos da restauração. Como resultado, essa restauração apontará como testemunho para todas as nações. Ao vivermos como um povo de Deus, ao vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ser um povo referência por onde passarmos. Seja nas nações, seja na minha igreja, seja na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, seja entre meus amigos, aonde eu estiver,
nós vamos ser referência, porque nós fomos restaurados por Deus. E não pelo povo, mas para a glória de Deus. A missão da igreja visa a proclamação e a manifestação da glória de Deus. Nós fomos salvos para louvar a glória de Deus. E assim, os resultados da restauração são um viver como o povo de Deus, um viver de acordo com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que Deus possa ter falado muito com os irmãos, como falou muito comigo, que nós somos um povo escolhido, não só para sermos restaurados, mas para levar a palavra de Deus. E podemos concluir que Deus conclui o seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Concluímos então que Deus tem o seu plano de restaurar o homem, não só para que o homem seja restaurado, se ache, mas que nós possamos ser instrumentos de Deus, instrumentos de levar essa palavra para que eles precisam. Neste momento eu te chamo a ser um instrumento de Deus. Compartilhe essa palavra com alguém, com um amigo, com alguém que está precisando ouvir mais de Deus. Te peço também que deixe o seu like, que ao se inscrever no nosso canal, clique no sininho, deixe comentários nas palavras que nós estamos deixando aos irmãos, porque isso traz engajamento. E quanto mais engajamento, mais pessoas nós podemos alcançar e assim sermos mais instrumentos de Deus para levar as boas novas. A próxima lição da semana que vem, a lição 10, nós vamos tratar a visão das torrentes das águas purificadoras. E eu já deixo para os irmãos, será uma aula magnífica, pois nós veremos que as águas purificadoras dos rios de Deus produzem restauração, frutificação e sustentação até que Ele venha. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus por este momento, agradeço ao nosso líder André, pastor André, ao qual me concedeu esse momento para trazer a palavra aos irmãos. E eu agradeço aos irmãos, cada um dos meus irmãos que estão aí assistindo comigo, porque eu também vou estar assistindo, porque nós temos sempre mais a aprender. Amém?